Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio aqui do podcast Voz Terapia. Esse podcast que é meu, seu, nosso, é de todo mundo. E eu já te convido, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a curtir, compartilhar, comentar, mandar esse podcast para todas as pessoas que precisam ouvir, precisam saber disso, tá bom? Então, espero que você esteja à vontade, porque nós estamos, né? E agora, depois de tantas delongas, depois de falar tanto, apresento aqui a minha querida convidada. Eu ia falar minha esposa, mas agora você ia sacar minha esposa. Renata Ribeiro de Souza Garbi. Obrigado por ter aceito o convite e ter vindo da sala para o escritório e barra estúdio. É verdade. Obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui hoje. Muito bom, isso aí. Sim, vamos lá. Eu fico sem graça. Não estou acostumada. Daqui a pouco você acostuma, daqui a pouco você vai ficar à vontade na sua própria casa. Na minha própria casa. Exato. E aí, me conta quem é a Renata Ribeiro. Não vou falar o seu nome completo, mas me conta um pouquinho da Renata Ribeiro, um pouco mais de você, me conta o seu lado pessoal. Para o pessoal saber também um pouco do seu lado pessoal, saber um pouquinho da Renata, criar um pouco mais de intimidade. Sim, bem, eu me chamo Renata, né? Que eu não vou falar o nome inteiro, obviamente, como o Davi já disse. Você pode falar, eu só falei que eu não ia falar porque eu não queria falar. Não, tranquilo. Sou a Renata, sou nutricionista, especializada em nutrição clínica, sou casada com um psicólogo. Né? Esse psicólogo deve ser muito legal. Psicólogo. Sou mãe de plantas. O que mais? Acho que assim, de forma resumida é isso. Muito bom. Você seria mãe de pet? Mãe de pet? Talvez. É, já polêmica, tá vários episódios. Comprometer. Você seria mãe de pet ou não? Meu coração ainda não tá tocado. Mas não vai faltar oportunidade. Tenho vontade de ter. Tem vontade, mas não é a hora. Isso que não é chegada a hora ainda. Pois é. Entendi. Tá bom então, né? Já que ela não é mãe de pet, a gente entende, respeita. Ótimo, Renatinha. Obrigado por você ter dito, né, um pouco dos seus interesses pessoais. Um possível interesse em doguinhos. Muito bom. Possível interesse, não é? É porque o pessoal sempre fala aqui de pet, né? E eu sempre falo que eu não tenho, porque você não quer ter. Por outros motivos. Não, jamais. Por motivos maiores. Não, ó, uma curiosidade. Eu sempre quis ter um falcão. Beleza, não quer ter um cachorro, mas eu tenho um falcão. Eu sempre quis ter um falcão. Ótimo. Entendeu? Mas nunca. Eu sei que eu não vou conseguir ter um, né? Obviamente. Porque ou o Ibama me pega, que também não dá. Não, você pode ser uma cuidadora de falcões e ter um falcão. Não, mas se nem cachorro eu tô aceitando de dar um bicho. Eu acho que paga. Pra ser cuidador, você deve fazer um registro, né? Eu não sei, né? Depois que souber, pode falar. Tem uma especialização, sei lá. tipo de... Eu sei que eu não quero ser pega naqueles aeroportos lá que deporta os animais e a pessoa vai presa por causa disso. O Ibama vai lá, bate na porta. Tá mas enfim, como a gente não pode ter um falcão, a gente não vai ter um cachorro. Não vai ter um cachorro. Perfeito. O gosto... A Renata mostra aqui um gosto diferente de todas as outras pessoas que vieram até esse podcast. Eu queria ter um falcão. Esse vai ser o corte. Eu queria ter um falcão. Então, discussão de casal. Eu queria ter um falcão. Esse vai ser o corte. Eu queria ter um falcão. Bom. Mas me conta, você é nutricionista especializada, então me conta um pouco aí da sua profissão. Me conta, antes de você falar de todo o seu processo de até você ser nutricionista, eu te pergunto, a sua primeira escolha foi ser nutricionista ou não? Qual foi a sua primeira escolha quando você, geralmente as pessoas terminam a escola, né, buscam uma profissão, buscam algum tipo de curso, você sempre teve o sonho de ser nutricionista ou não? Bem, eu posso dizer que sim, que eu sempre quis ser nutricionista desde criança, certo. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei assim, quero ser nutricionista. E sempre que me perguntam, eu falo que foi por um motivo egoísta, né? Que meu pai, ele trabalhava numa empresa que tinha uma nutricionista chamada Renata, e eu queria ser a única Renata da vida dele. Olha que bonitinho. Que bonita, ao mesmo tempo egoísta, né? Egoísta, bonita e egoísta. Eu falei assim, não, então eu vou ser nutricionista, só pro senhor não chamar mais a outra e a nutricionista. Ciumenta, você é assim no seu relacionamento também? Que você diz? Acho que não. Acho que você é uma pessoa que não demonstra ciúmes. Não que você não me ame, porque eu também não demonstro ciúmes, mas é porque nós confiamos um no outro e isso afasta os ciúmes.
Nossa, que bonito, hein? Que bonito. Daniel, corta isso, Daniel. Ó Nossa. que bonito, ó, o corte do Davi. A Falando parte de boa amor. é que esse podcast vai sair lá no Dia dos Namorados, né? Pronto, vai servir já. Vai Pronto. servir pra Sério cá. mesmo? Você... Vai sair dia 7, sei lá quando vai sair. Ah, então não seja pronto. Dia Vamos 8? falar de amor. Vamos falar de amor. Não, vamos falar Não, da mas sua voltando. história. Minha mãe também queria que eu fosse médico, mas eu não fui. Que coisa, né, Vitor? Ela imaginava eu, Dr. Vitor. Nossa, que Ó, que bonito. bonito, Fica hein? até... Ela fantasiava. Ah, Vitor. Continua. Tá. Mas aí eu sempre tive essa vontade, né? Só que depois, quando você cresce, você vê outras oportunidades, você conhece outras áreas. E aí, nisso, eu falei assim, quero ser engenheira de alimentos. Prestei engenharia de alimentos no vestibular, sempre fui muito estudiosa. Então, eu nunca tive problemas em relação a isso. Então, prestei engenharia de alimentos, prestei nutrição. Aí, deixei como stand-by, né? Algumas outras áreas que eu gostava. Então, prestei física, matemática. Eu não era boa de matemática, mas eu prestei. Mas, assim, você me fala que tinha nutrição e engenharia de alimentos. As duas áreas fazem muito sentido. Sim. Aí, do nada, você puxa física e matemática. Qual foi a sua ideia nesse momento? É que aquela mente jovem de falar assim, eu não preciso me prender a uma coisa. Uau. Não preciso me... Ó, que bonito, hein? Hum. Mas eu falei assim, não preciso me prender a alguma coisa. Se for algo que eu gosto, eu vou fazer bem feito, independente do que seja. Sim. Então, aí eu sempre gostei muito da parte de física. Eu falei assim, vou tentar. Aí, enfim, fiz o vestibular. Passei em engenharia de alimentos, mas passei numa faculdade muito longe. Eu não tinha nem grana para bancar. Minha mãe, menos ainda, coitada. Minha mãe e meu pai. E eu passei na UFRRJ. Não é nem... Que é? A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Uau. É tipo interiorzão. E eu teria que me bancar. Então aí, depois de muito choro, eu entendi que não ia dar para eu fazer. E depois eu passei em outras universidades também, porque como eu disse, eu sempre estudei muito para isso. Eu não tinha condição de pagar cursinho. Eu vim de uma origem muito Eu humilde. lembro que eu te conheci e você estudava demais. Demais. Sim, Não sei cheguei se hoje, mas você estudava demais. Mas antigamente eu estudava muito mesmo. Então, aí nessa eu acabei passando em outros cursos, né? Passei em algumas federais, passei em física, passei em mais alguma que eu não lembro agora, mas enfim. E aí eu falei assim, a minha primeira opção era engenharia, né? E depois eu pensei, se eu não conseguir engenharia, eu faço nutrição, porque essa faculdade é faculdade de gente que não tem o que fazer. Rebelde. Rebelde. Você tava rebelde? Eu tava rebelde nessa época. Então aí eu fiz um propósito, né? E nesse propósito, acabou que eu consegui uma bolsa 100%. E aí nisso, eu acabei fazendo nutrição. Consegui uma bolsa 100%, numa faculdade muito boa. Fiz nutrição, uma coisa que eu amo, apesar de ter pensado em outras áreas, né? Sim. Mas eu fico muito satisfeita com a escolha que eu fiz. Uau. Gosto muito. Parabéns. Agora me diz, quais são, agora você estando dentro do mundo da nutrição, você trabalha como nutricionista desde quando? Desde quando? É. Eu me formei em 2015. Sim, tá parecendo entrevista de emprego, né? Desculpa. Me formei em 2015, mas antes disso eu já era técnica em nutrição. Fiz o técnico pra saber se eu ia gostar. Você gostou? Gostei. Eu sei, mas aí, como era uma coisa que era muito voltada para a parte alimentar, eu acho que por isso que eu fui também para a questão de engenharia. Que eu falei assim, dá continuidade com o técnico. Entendi. Mas aí eu fui, me formei no técnico, depois como nutricionista me formei em 2015 e desde então eu tô atuando. E hoje eu trabalho em hospital, né? Mas já trabalhei em outras áreas. A gente vai entrar no assunto do hospital já, que é muito interessante esse assunto que você traz, né? Porque a ideia aqui, desse podcast, pelo menos desse episódio, é nós falarmos um pouco dos cuidados paliativos dentro da nutrição. Então a gente vai abordar esse assunto já. Mas me conta, qual a parte que você mais gosta e a parte que você menos gosta dentro da nutrição? Porque, por exemplo, eu odeio atualizar prontuário. Acho que o pessoal que me segue no Instagram... Quem gosta? Então, o pessoal que me segue no Instagram sabe lá, tipo assim, a pior coisa. Eu sempre posto lá, tô lá atualizando, né? E aí eu falo, pior coisa que tem pra mim, né? Tem gente que ama isso, mas eu odeio atualizar prontuário.
E qual que é a parte que você menos gosta, por exemplo? Olha, a parte que eu mais gosto e a que eu menos gosto são as mesmas. Pessoas. Eu amo pessoas e ao mesmo tempo é muito difícil lidar com pessoas. Lidar com o público é difícil, né? É muito difícil. Comenta aí, aí embaixo se você gosta Olha, de lidar com engajando. pessoas, entendeu? E se você que é profissional da saúde, se você gosta de atualizar para não Eu acho que não só você, acho que toda a galera que trabalha com saúde pode ter essa mesma perspectiva de que eles amam cuidar de pessoas, por exemplo, enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, eles amam, mas também, não que todos pensem assim, mas é que também tem um quê de que assim, as pessoas têm a sua subjetividade e às vezes elas não são tão educadas, né? Não são tão simpáticas e causa essa diversidade, né? Exatamente. Quando você lida com o ser humano, você tem que saber que você está lidando com uma caixinha de surpresas. Ou a pessoa vai te receber muito bem, ou ela não vai aceitar o tratamento. Tem essa. Tem isso também, né? Mas o ser humano é muito complexo, né? Você, como psicólogo, que o diga. Então, realmente é complicado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é satisfatório. Sim. Dentro da nutrição, existem diversas áreas. Assim como psicologia tem diversas áreas que você pode atuar, na nutrição também tem. Me conta, quais são as áreas que existem dentro da nutrição? Se alguém, por exemplo, quisesse fazer nutrição, quais são as áreas que ela poderia abordar? E, dentro disso ainda, qual a área que você mais gosta e menos gosta também dentro da nutrição? O bom da nutrição é que ela tem muitas áreas. Na verdade, as pessoas, de forma geral, elas se restringem muito a pensar que nutrição ou é você emagrecer ou é você preparar comida. Então, a nutricionista é taxada como tia da cozinha. Como tia da cozinha. Ou então aquela maromba fitness que faz você emagrecer. E não é bem desse jeito. Tem nutricionista em várias áreas. Então, além da nutricionista hospitalar, da nutricionista esportiva, da nutricionista voltada para alimentação, que são as mais famosas, né? Tem outras áreas, inclusive uma que eu trabalho hoje, que até o Davi já sabe, né? Que é cuidados paliativos. Então, também tem outras áreas, por exemplo, tem nutricionista molecular, tem nutricionista, que depois eu até vou falar um pouquinho do livro, né? Que é voltada para a parte também de química. E é bem interessante, é um campo muito amplo. Tem nutricionista no exército para fazer comida específica para o exército. Tem nutricionista, tudo que envolva a parte de ingestão, seja ela por uma forma física do alimento ou qualquer tipo de nutriente, tem uma nutricionista por trás. Sim. Então é muito abrangente. A gente só precisa conhecer e ir a fundo, né? Sim. E quais são as áreas que você já atua dentro da nutrição? Eu já trabalhei com nutrição social, que essa também é uma área que é muito ativa, né? Então, trabalhei com algumas instituições, várias instituições. Trabalhei com nutrição clínica, que hoje eu trabalho, tem a diferença de nutrição clínica e hospitalar. Eu trabalhei com nutrição clínica, trabalhei com nutrição hospitalar, com alimentação. Então, basicamente foram essas. Qual que você mais gostou? Qual que foi mais interessante pra você? A que deu um quentinho no meu coração foi nutrição social. Eu gostei muito dessa parte, só que, ao mesmo tempo, não tem tanta flexibilidade, né? E é muito nova, apesar da gente estar conversando, é uma área muito nova. Eu gostei muito, mas também gosto do que eu faço hoje. Sim. Gosto da parte hospitalar. Sim, entendi. O fato é que, muitas das vezes, a gente vai se enveredar por muitos lados, muitos caminhos para entender o que é ideal pra gente, né? Eu sinto que todo início de profissão, a gente vai querer fazer um monte de coisa, vai querer sentir tudo. Mas chega um certo momento que a gente começa a entender o que é ideal pra gente, né? Sim. Não sei, o que você já entrou nessa vibe de encontrar o caminho ideal pra você? O caminho ideal, eu pensei que eu tinha encontrado. Só que aí eu conversei com um determinado psicólogo que fez eu começar a mudar um pouco essa ideia. Era eu? Você. Fez eu começar a mudar de ideia. Eu dou conselho que eu nem lembro, tá ligado? Eu dou conselho, eu converso com as pessoas e eu nem lembro o que eu falei. Foi assim com a Letícia, foi assim com você, com você também. Sim. Eu não lembro de nada que eu falo. Você, né? Eu não lembro de nada que eu falei. Então eu tenho medo.
O que eu falei pra você? Vamos ver, O que você falou? vamos revelar o que aconteceu aí. O que aconteceu, né? Então, assim, de forma geral, eu sou muito decidida nessas coisas assim, né? Sou muito responsável. Mas, uma coisa que eu acho interessante, fica até pra vocês, que foi uma reflexão que o Davi fez eu ter. Que a gente não precisa se prender a uma profissão pra gente ter a nossa missão de vida. Então, eu posso cumprir a minha missão de vida, e quando a gente estava falando de missão de vida, ele estava falando sobre propósitos. Qual que é o propósito que você veio ao mundo, que você acredita? Ah, eu vim ao mundo para ser empático. Ah, eu vim ao mundo para ajudar o meu próximo. Eu vim ao mundo para fazer tal coisa. Você não precisa se prender a uma profissão. Você pode fazer isso em qualquer área, desde que esteja dentro da sua missão. E isso foi uma coisa que fez eu refletir muito. Então, eu pensei, eu falei assim, então talvez, por mais que eu seja nutricionista, eu gosto muito da minha área, tem obviamente a área da nutrição que eu tendo a seguir, mas a gente não precisa se prender a isso, por isso que eu... Sim, a gente conversou semana passada, não foi? Foi. Semana passada nós falamos sobre isso. Deixa eu só trazer mais bagagem sobre isso. O que eu falei vai muito na questão de propósito. Eu atendo alguns pacientes e muitos deles não sabem qual que é o propósito deles dentro da vida deles. Muitas vezes, o propósito é ganhar dinheiro. Isso não é um propósito, aí é só uma consequência. Né? Trabalhar e ganhar dinheiro. Meu propósito é ser milionário. Isso é só uma consequência. Meu propósito é comprar uma chácara, uma casa para o meu pai e para minha mãe, ou ter X coisa, Y coisa. Isso é só uma consequência daquilo que poderia ser um propósito para você. Por exemplo, vamos supor, né? Não é o meu propósito, mas um exemplo. Meu propósito é trazer entendimento, consentimento, reflexão, saúde mental para as pessoas. Obviamente, isso talvez vai funcionar muito mais dentro da área da psicologia. Mas não necessariamente eu preciso ser psicólogo para fazer isso. Eu posso fazer saúde mental de outras formas, né? Posso trazer reflexões, autoconhecimento, autorreflexão de outras formas. É um exemplo, não é o meu propósito, mas é um exemplo do que eu posso fazer. Porque as pessoas às vezes confundem a minha meta com o propósito. Isso Exato. é só, eu quero ser milionário. É uma meta, não é o propósito. Qual que é o seu propósito para você chegar nessa meta? Eu tô parecendo um podcast do Primo Rico, né? Mas por que eu falo de propósito? Porque muitas das vezes a gente... coach. Coach. Cuidado, Cuidado pra não enveredar pelo coach, né? Mas por quê? Você pode. Você pode. Mas por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas estão meio que perdidas, não entendem qual que é o propósito delas e acabam... Chega um certo momento da vida dela que ela fala, tipo, talvez ela consiga a casa, o carro, o primeiro milhão dela, e aí depois disso, o que ela faz da vida? Aí ela perde o propósito que ela tinha, que ela entendia que era, mas aquilo ali era uma meta, não um propósito. Entendeu? Exato. Era uma coisa que talvez ela não desenhou. Então, sim, verdade. No seu caso, por exemplo, você entende qual que é o seu propósito ou não? Hoje eu entendo. Qual que é o seu propósito de vida? O meu propósito de vida é eu ajudar pessoas e ser empática. E isso é uma coisa que é muito minha, né? Certo. Realmente, Inclusive... pra quem não conhece a Renata, eu conheço muito a Renata, mas se eu posso falar que tem uma pessoa empática aqui, é você. Muitas das vezes eu me vejo até egoísta quando eu tô perto de você, porque porque você é muito empático, você faz muito pelo outro. E assim, eu pensei, mano, não é assim que a banda toca, mas é o seu jeito de viver a sua vida e pra você tá bom. Exatamente. Eu sou uma pessoa não que... Não pode... tem uma linha tênue de ser bonzinho de ser bobinho. Não pode ser bobinho. Não pode ser bobinho. Isso. Tem que ser bonzinho. Isso Exato. É verdade, tá vendo? É quase uma terapia. Eu até peço desculpa porque eu tô um pouquinho resfriada. Sim, mas... Não é Covid. Não é Covid. Não é Covid, tá bom? tudo certo. Mas vamos dar andamento, é isso mesmo. Isso seria um bom corte pra você. Uma observação só. O que eu falei do propósito? Daniel, você tá demitido. Entra a Renata, ela já falou que o pessoal podia comentar e tal. Daniel, você sai, entra a Renata. Ela já fica aqui na câmera. Já fica aqui, ela já tá posicionada na câmera, você tá bom, né, mano? Ela tá falando aí na tua câmera e tal. Renatinha, você trabalha hoje no hospital, então você trabalha na nutrição hospitalar, só que esse hospital que você trabalha é um pouco diferente. É verdade. Né? É um hospital de cuidados paliativos. Explica pra gente o que é cuidados paliativos. Cuidados paliativos são cuidados que nós temos com pessoas que estão com uma doença, alguma patologia, né?
que não tem mais cura ou não tem probabilidade dela reverter para algo... É uma pessoa que ela não tem mais a probabilidade dela ter a cura daquela doença. Então, ela vai ser paliada. Ela vai fazer cuidados para manter a saúde que ela tem no momento. A saúde restante dela. A saúde restante dela. Entendi. Não quer dizer necessariamente que a pessoa está morrendo. Uma pessoa paliada, ela só precisa de um cuidado permanente. Seria basicamente isso. Se você entra num cuidado permanente de saúde, você pode entrar num cuidado paliativo. Mas se entrar no cuidado permanente de saúde, quer dizer que eu estou morrendo? Não quer dizer que você está Não é morrendo. necessariamente, cuidado paliativo não necessariamente é para quem está morrendo. Não é claro. necessariamente. Exatamente. Não é para quem necessariamente está morrendo, mas algumas pessoas, né, uma boa parte dos casos de cuidados paliativos, a pessoa está num estado degenerativo, próximo da morte dela. Próximo da morte. Só que esse próximo pode ser uma semana, como pode ser 10 anos. Sim. Então, isso varia muito de corpo para corpo, mas essa pessoa ela vai ter um cuidado contínuo durante o restante da vida dela. Sim. Esse é o cuidado paliativo. Tanto que você deve ter tido pacientes que passou por cuidados paliativos e receberam alta. Sim. O cuidado permanente. É um cuidado permanente. Certo. Então, eu tenho pacientes que ficaram comigo por um dia, tenho pacientes que estão comigo até agora. O meu paciente mais antigo, ele tem 8 anos que ele está em cuidado paliativo. Sim. Então, e isso pode protelar, né? Já passou muitas pessoas nessa questão. Mas foi engraçado como eu cheguei nisso. Sim. Me conta agora, você contou o lado técnico, me conta na sua visão pessoal, o que é um cuidado paliativo? Quando você entra numa sala, num quarto de hospital, quando você entra num leito lá, como é que você entende o cuidado paliativo? Você estando ali, tete a tete. Para mim, como pessoa, eu acredito que o cuidado paliativo é você doar um pouco de você para alguém que tem pouco dela mesma. Então, por exemplo, a pessoa ela tá no final de vida e muitas vezes ela só consegue se firmar em uma ideia ou nenhuma coisa, ou então fala assim, tá tudo ruim, mas pelo menos isso tá bom. Então, quando você chegar lá e você doa o seu tempo, você doa a sua experiência profissional, sua experiência de vida, você tá deixando um pouquinho de você dentro dessa pessoa, então isso ajuda a fortalecer. É um ato de ser empático. O ser humano, ele tende muitas vezes a ser egoísta, a pensar só em si. Então, quando eu fui para esse hospital que era voltado para cuidados paliativos, eu pensei, a pessoa tá morrendo. Aí eu já começava a chorar, entrar naquele desespero. E depois, quando eu entendi que aquele processo era mais dela do que meu, eu aprendi que, por mais que seja uma situação difícil, eu preciso estar presente, eu preciso ser empática. É ser humano, né? E se você está chorando, você não está sendo empática, né? Você pode até pensar que esteja sendo empática, mas você não está, porque você muitas vezes não está se colocando no lugar do outro ali, porque até a morte é um processo do outro, não seu. Exato. Né? Exato. A gente passa por um outro tipo de processo. Tanto que eu quero trazer aqui uma pessoa que é especializada em luto. Já tentei trazer, não tive êxito, né, no convite, mas eu vou procurar. Mas, por exemplo, até aquelas pessoas, tá lá num velório aí, a pessoa tá lá sendo velada, e aí vem alguém, tudo bem, respeitando a emoção dela, mas ela vai lá e chora, faz escândalo, ela não tá respeitando o luto do outro. Né? Ela tá sendo totalmente egoísta, porque ela tá trazendo a atenção pra ela. Talvez não de propósito, mas ela tá trazendo pra ela. E naquele momento é simplesmente respeitar o momento tanto do falecido, que por mais que não esteja mais em vida, mas é um respeito ali, e também um respeito aos familiares mais próximos que, tipo, estão ali velando, aí vem um outro, geralmente, você percebe, geralmente a pessoa mais escandalosa não é da família, do núcleo familiar, né? Geralmente é um primo distante, uma tia, um tio, geralmente, não quer dizer que é regra, mas geralmente é isso, né? E eles acabam não respeitando, não intencionalmente, mas acabam não respeitando o luto das pessoas que estão lá, né? Exatamente. Mas cuidado paliativo é empatia. É se doar para uma pessoa que tem pouco. Sim. Você doar um pouco de você. Sim. O cuidado paliativo tem um tempo específico? Porque você falou que às vezes um vai ficar um dia com você, tem gente que faz aniversário no hospital. Como é que isso se divide? Dá pra definir um tempo? Ou o paliativo, tipo, entrou no paliativo, agora é indeterminado e não tem mais saída, ou então você vai ficar aqui e tal.
tem uma periodicidade, tem um tempo limite, tipo assim, olha gente, fizemos o trabalho paliativo até aqui, já deu, vamos desligar os aparelhos, por exemplo. Isso acontece ou não? Essa questão de desligar o aparelho pode acontecer. Isso também é um dos processos de cuidados paliativos. Mas, de forma geral, nem sempre é isso que acontece. Na verdade, a pessoa, o tempo é da pessoa, então não tem como a gente definir quanto tempo ela vai ficar no cuidado paliativo, mas a partir do momento que ela entrou nesse tipo de tratamento, a gente precisa ter alguns cuidados. A gente vai continuar tratando essa pessoa, e isso é uma coisa que fica muito curiosa, né? Para todo mundo que ouve de cuidados paliativos e nunca teve contato. Quando uma pessoa entra no cuidado paliativo, ela tem tratamento. Não quer dizer que a gente vai desligar os aparelhos e vai deixar... É porque, por exemplo, vamos supor, você tá lá, eu tô lá como parente de um paciente, e aí chega a equipe multidisciplinar do hospital e fala assim, olha, é o seguinte, fulano, o Beltrano, seu filho, ele vai entrar em cuidados paliativos. Já é um choque, então, para a família. Já é um choque. Porque eles não entendem o que é um cuidado paliativo. Não, porque pensa, você vai desligar todos os aparelhos, você vai deixar ele morrer, e não é desse jeito. Na verdade, a gente não vai entrar, né, com procedimentos que sejam invasivos, que vão trazer dor para a pessoa. Exato, é isso que eles talvez não entendam, que o tratamento vai ser mantido, mas de uma forma muito mais branda, né, muito mais leve, para que ele possa viver os momentos de vida dele de uma forma mais tranquila. Exato. O tempo de vida que ele tem, independente se é um dia, ou 10 anos, ou 20 anos, né? Ele vai viver com qualidade. Ele não vai precisar ficar toda hora tendo que fazer diversos algum tratamento invasivo, né? Algum tipo de... Exatamente. Ele vai viver ali de uma forma leve. Não que ele vai deixar de ser cuidado, né? Isso que você quer dizer. Ele vai ser cuidado. Ele não vai ser... paliativo vai ser abandonado até a morte. Não. É justamente o contrário. Ele vai ter muito mais atenção, né? Isso. Ele vai ter atenção, mas ele vai ter uma atenção que vai ser voltada para ele. Não vai ser só pensando... Por mais que o cuidado paliativo também envolva a questão de família, né? Porque quando um paciente entra no cuidado paliativo, por mais que seja aquela pessoa que está debilitada, que está entrando naquele processo, a família vem junto. Sim. Então, tem que ter todo um acompanhamento psicológico, todo um acompanhamento nutricional com a família. Então, eu não trato só o paciente nutricionalmente. Eu não estou só acompanhando o peso, vendo se ele estava ganhando massa magra ou massa gorda, ou estou satisfazendo os últimos desejos alimentares dele. Mas eu também estou tratando da família que está comendo tudo. Que muitas vezes não entende que um paciente, por exemplo, que entrou num cuidado paliativo, ele não quer comer. E isso pode acontecer. Então, se a gente está pensando no bem-estar dele, ele fala assim, não quero mais comer... Eu tenho que parar um pouquinho de pensar em mim, que fala assim, nossa, hoje eu comi tal coisa, tal coisa, tal coisa. E meu pai, isso é o que mais acontece. Mas o meu pai, ele gostava de buchada e gostava de feijoada. Se eu trouxer aqui, eu tenho certeza que ele vai... Isso acontece? Isso acontece? Demais. Demais. Em 99% dos casos, as pessoas transferem a vontade alimentar dela ou uma lembrança alimentar que elas têm do paciente para aquela situação. Então, aí ela esquece o momento atual. Ou ela pensa no passado, no que ele comia, ou então ela pensa no presente dela. Fala assim, não, se eu como isso, ele pode comer e ele vai melhorar. E nem sempre é assim. A gente tem que também ter um pezinho na realidade, né? Um pezinho não, os dois. Sim. Então, a gente vai tratar com cuidado, mas vai ter que também... ter esse senso. Entender que, igual você falou, às vezes a pessoa realmente amava comer tal comida, só que naquele estado ela não pode comer, né? E aí, às vezes, a família vem invadindo esse espaço, né? Sim. Isso acontece muito. E aí vai da questão de comportamento alimentar. A gente foge do hospital e a gente vai de comportamento. Comida é acalento, comida é afeto. Quando você come... totalmente afeto. Exatamente. Comida é algo muito afetivo, não é só nutriente. Então, quando você está se alimentando, o ato de alimentar, muitas vezes, ou você está comendo sozinho, porque é o seu momento de descanso, então comida pode ser descanso, ou então você está comendo com alguém. Então, comida é companhia. Então, a gente tem que ter essa noção, né? De que tá dando conforto, mas como que eu vou dar conforto de forma alimentar? Certo. E aí, dentro disso, Renata, quando você fala que, às vezes, a família do paciente não vem com uma ideia, né, correta, nutricionalmente falando, ou clinicamente falando, imagino que vocês devem ter uma reunião com a equipe multidisciplinar, né? Com a fono, com o TO, com vocês, a nutrição, com os médicos. Sim. Como é que
como é que vocês alinham, como é que é a relação de vocês, né, da equipe multidisciplinar em relação ao paciente que está sob cuidados paliativos? Entra a equipe, né? Primeiro a gente faz uma reunião entre nós, a gente vê se o paciente tem os critérios para entrar no cuidado paliativo, né? São vários critérios, eu não vou nem comentar aqui. E aí, com base nisso, né, que cuidados paliativos é um cuidado que quem fecha é o profissional, não é a família, não é a família chegando e falando assim, eu acho que meu parente precisa de cuidados paliativos. Mas talvez eles nem saibam, eles nem não saibam desse tipo de atitude, de conduta. Às vezes não, mas às vezes não com termo técnico. Eles podem chegar e falar assim, por exemplo, o meu pai ele já tá mal, a gente não quer que entre com mais nada. Aí eles usam alguma coisa que eles escutaram no outro hospital, cuidados paliativos, vamos entrar com cuidados paliativos. Então, mas é uma eles sugerindo, vocês não aderem? Não sempre. Depende de caso para caso, né? Obviamente que vocês como profissionais vão entender se sim ou se não. Exato. Então aí junta a equipe, a gente vê se ele tem os critérios, se isso vai ser o melhor para o paciente naquele momento, porque às vezes dá para você intervir, dá para você ter mais tentativas, né? E aí com base nisso a gente faz a reunião multidisciplinar com a família. Sim. Com a família e depois a gente conversa com o paciente se ele tiver orientação, né? Se ele conseguir conversar ainda. Mas com a família, essas reuniões, elas acontecem na maior parte das vezes, não é com o filho ou com a esposa, né? Eu falo homem porque, por incrível que pareça, são mais homens do que mulheres. Em cuidados paliativos? Sério? Não sei por quê, estatisticamente. Mas a maioria das pessoas que estão sob cuidado paliativo costumam ser do gênero masculino. Costuma. Então aí automaticamente o exemplo que eu dou acaba sendo o homem. Mas aí se reúne a família inteira. Os familiares mais próximos, aqueles que cuidam do paciente, aqueles que têm um contato maior com ele. Então, aí faz uma reunião com essa família, né? E os profissionais. E assim a gente vai tirando as dúvidas. A gente chega... de trazer uma orientação, né? Exato. Para eles entenderem, inclusive o que é interessante, que aí vem puxando sardinha para psicologia. Tem tanto a assistente social dentro dessa reunião, quanto também uma equipe de acolhimento, e nesse acolhimento tem um psicólogo, né? E o psicólogo, ele muitas vezes acaba intermediando essa reunião. O médico vai falar, vai no caso é o chefe, vai ser o chefe que vai explicar o motivo, mas quem acaba mediando, porque tem um contato maior com a família, porque já conversou com o paciente, conversou com a família, é o psicólogo. A bucha sempre só é o psicólogo, né? Por quê? Nesse ponto né? Não é nesse ponto não. Já trouxe algumas pessoas aqui que são da área da saúde e sempre a mesma história. Só o psicólogo, então, que nem a Gislaine lá, só para assistente social, trazer as más notícias, né? Exato. As boas o médico que vem e traz, né? Também, mas ele também leva as ruins. Mas isso também não quer dizer, por exemplo, que o outro profissional não pode chegar e dar a notícia ruim. Pode acontecer. Sim. Isso pode acontecer. Mas, na maior parte das vezes, é um médico que chega ou então um psicólogo. Sim. Né? Varia muito. Entendi. E como é que funciona a sua rotina como nutricionista dentro de um hospital paliativo? Dentro de um hospital paliativo? Sim. Bem, basicamente... além de eu acompanhar o óbvio, né, que é fazer a comida do paciente, fazer o acompanhamento nutricional, ver se ele ganhou peso, perdeu peso, se ele tá com a massa magra boa, que é a parte que a gente fala de antropometria, né, que é tirar as medidas. Sim. O outro lado do cuidado paliativo é também a gente atender às necessidades de uma alimentação comportamental do paciente. Então, por exemplo, o paciente, ele tá num estágio da vida dele agora, que ele é paliativo, que ele tá com vontade de comer algumas coisas. Tem coisas que ele vai poder comer, que tá dentro da consistência dele, né, que ele pode comer, que ele tem capacidade, mas tem coisas também que ele não pode. Certo. Então, aí entra a nutricionista. A gente mexe muito com a parte comportamental. Então, dentro da minha rotina, tem momentos que eu passo para mim conversar com os pacientes e a gente fala, tá bom, me conta. O que você tá achando da comida? E ele começa a falar. E nisso também a gente fala assim, vamos falar então sobre sua comida de infância. O que você gostava de comer? Sim. E nisso a gente vai brincando muito. Então eu tenho muito paciente, agora nesse momento, né? Eu tenho um paciente que ele é pasteleiro. Sério?
Ele é pasteleiro. Então, Vamos lá, quero todos saber os essa história. dias, quando eu passo lá no quarto dele, sempre, toda semana é um diferente. Aham. Que eu passo no quarto dele, ele vem e ele fala pra mim assim, quando eu sair daqui, eu vou fazer um pastel pra você. Ó, Aí eu já já tem o falo- pastel garantido, hein? Aí eu já falo pra ele, então tá bom. Aí eu já começo a falar, tá bom, mas qual que é o pastel que você gosta? Aí ele começa a puxar um assunto e outro. E ele tá em cuidados paliativos, esse paciente, né? Então, ele tem também essa noção de que ele pode sair dali muito bem e comer um pastel, como também pode não acontecer. Mas a gente Ele dá... sabe disso, que ele está numa Sabe. situação que talvez seja debilitante. Sabe. E muitas vezes, quando um paciente fala de comida, como a gente tinha comentado que comida é afeto, a pessoa chora. Muitas sim, vezes. Porque comida, aí a pessoa vai lembrar de tempos áureos, né? Tipo, quando eu era mais novo, eu comia tal coisa, quando eu era Exatamente. assim, tal. Aí a Nessas pessoa vai horas... se mexer no coração dela, né? Sim, nessas horas, até a farinha seca que você comia com arroz, porque não tinha em casa, vira Vai. comida de afeto. Lógico que é. Nessas horas puxa muito isso, Quando né? você fala isso, eu lembro que minha mãe falava que quando... Minha mãe é nordestina também, né? Da Bahia. E aí... Eu lembro que, quando eu era mais novo, ela contava que eles não tinham muito o que comer, né? Mas tinha farinha e feijão. Aí eles amassavam farinha no feijão e comia. Tipo, ela falava isso, e às vezes quando ela fala isso, ela fala com muito saudosismo, né? Porque, tipo, Sim, era algo simples, era pouco, mas era o que ela tinha pra comer. E aquilo remetia muito memórias boas pra ela também, né? Tipo, ela falava que Exato. juntava com os irmãos, que ela tinha, sei lá, nem sei quantos irmãos ela tem, quantos tios eu tenho. E aí se juntava, comia aquilo, né? Junto com a mãe e com o pai, porque é o que tava tendo pra eles. Que era o que E tava isso é tendo. afeto. Por mais que exatamente. seja simples, é tipo uma farinha e feijão. Exato. O caldo e feijão. Exato. Então, um paciente em cuidados paliativos, a gente atende esses desejos deles também. Então, já teve vários momentos que eu tive que fazer, assim, umas coisas absurdas que eles pediam, né, de comida. E aí, depois, se você quiser, a gente comenta também. Eu vou perguntar qual era, tipo, qual foi o pedido feito por eles para a nutrição, tipo assim, de um prato X que eles queriam muito. Que eles queriam muito. Tem uns rankings, assim. Tem Pelo ranking? menos Vamos lá. tem um ranking. Vamos Na lá, minha ranking. cabeça tem um ranking. A maior parte dos meus pacientes pedem café preto, que agora foi pra... Número 1. Número 1, café preto. Todo mundo pede café preto, Uhum. né? A maior parte. Coxinha, Coxinha. refrigerante, cerveja. São esses 4 aí. Tem o top 5, vai. Se for café preto, coxinha, refrigerante e cerveja. Tem mais um aí. Cerveja. E alguns, assim, que são muito específicos, pede, por exemplo, buchada, como eu Sim. disse, feijoada, costelinha, coisas assim. Mas café preto, coxinha, refrigerante, São o top 3, então. do que eles É pedem. engraçado, né? Não é a primeira vez que eu ouço isso. Que geralmente quando a pessoa tá no leito de morte, ela já vai e pede uma coxinha, por exemplo. Nós temos uma amiga em comum que veio a falecer. E um dos últimos pedidos dela de comida foi coxinha, né? Lembra? Exato. É, exato. É verdade. Lembra disso? Então, ela pediu coxinha. Tanto que só de pensar nisso até, tipo, me arrepia, porque como é uma coisa que eu vejo com muita frequência, quando ela pediu coxinha, eu fiz assim... Aí você já tava sentindo que talvez ela tava indo, né? Mas assim, essa é a parte ruim, né? Ao mesmo tempo que você sabe que você tá atendendo os desejos da pessoa, e a maior... uma parte considerável dessas pessoas, elas estão no final de vida, você tá atendendo desejos finais. É muito triste você pensar que você tá dando alegria e ao mesmo tempo você tá dando uma última oportunidade de comer aquilo. Sim. Então, essa é uma parte que é pesada. Que na minha cabeça, como nutricionista, depois na minha cabeça como pessoa, demorou pra entrar. Porque comida, pra mim, só trazia alegria. E não necessariamente tem que Não ser necessariamente assim. Tanto que tem pessoas que têm transtornos alimentares. Exatamente por questão de comida. assim. Pessoa Exato, que come sofre, muito, né? que sofre por comer, entendeu? E isso acontece em graus pequenos, como, por exemplo, a pessoa quer emagrecer. Ela tem um leve transtorno alimentar. Ela pode ter, né? Não tô afirmando que todas têm. Sim. Mas isso pode acontecer. E também pessoas que comem muito, que quer ficar musculosa, vigorexia, tem vários transtornos. Sim, vigorexia Então, eu já trabalhei com uma pessoa que era vigorexia. Então a comida pode trazer alegria, como também pode trazer dor nessas horas. Sim. Pergunta, que é curiosidade minha. Teve algum caso que a pessoa tava, tipo, sei lá, no bico do corvo, na beira ali do caminho já, tá quase atravessando a porta, e ela teve uma melhora, assim, do nada e voltou? Você já pegou algum caso assim? De ir voltar, já? Não, de ir e voltar não, de quase ir e voltar.
Tipo, vou pegar ônibus. Não, Mas deixa ela pro falou próximo. de ir e voltar, então já teve mais De ir e pior voltar. ainda. Já teve de ir e voltar? Já pessoa ir e depois voltar? De ir e voltar. Bem, se for ver pela parte técnica, se a pessoa teve uma parada, parou o coração, Ela foi. depois ela foi. Depois ela Voltou. voltou. Mas não é isso que você quer dizer. Você quer dizer dizer se a pessoa, tipo, tava lá. tava quase indo Isso, quase indo, e aí teve uma melhora e voltou e, sei lá, nem sei se teve alta, sei lá. Teve algum caso assim? Já. Já? Já teve caso. Eu tive um paciente, por exemplo, que ele era ladrão. Olha. Ele era beleza. ladrão, tava fugindo da polícia, né? E aí nisso, que ele tava correndo da polícia, ele foi tentar pular um muro. E nisso que ele pulou o muro, ele acabou batendo a cabeça com tudo, perdeu metade da calota craniana. Eita, Esse é nossa. um exemplo. Caraca. E aí nisso a gente E pensou era... exposto? É? É Ai, cada coisa que a gente vê. Isso é uma coisa que também se torna natural. Mas eu sei que não é natural. Não é natural não, pelo amor de Deus. Eu velho. sei que não é natural assim. Imagina de você ser. ver o cérebro da pessoa na sua frente aqui, ó. Entendeu? Não, que isso. Óbvio que depois você vai, costura, faz tudo mais. Só que você vê que a pessoa não tem metade. Meu Jesus Cristo. Não tem metade. E Quero isso saber é uma coisa traumatizante, né? Sim, com certeza. Mas enfim, olha eu rindo, né? Mas não é risada de... Não é risada de rir da cara De dos outros, não. nervoso. É rir de nervoso do que aconteceu, né? né? E aí nessas, ele assim, já tava com falência já, sabe? A pessoa assim, tava mal mesmo. E também já com metade do cérebro pra fora, a gente fala assim, pronto, é morte no mínimo cerebral, né? Só que aí nisso, o cara do nada, ele acordou, entendeu? Do nada. Tava num coma daqueles, acordou e xingando todo mundo, viu? Xingando a polícia. Ah, Eu acho que ele tava acordou em do coma. momento que ele tava no... Então, peraí, ele tava em coma. Tava em coma. E aí ele acordou já xingando tudo e ele acordou no momento na cabeça dele da polícia lá, tipo, sei lá. Aham. Ele acordou... do momento que ele tinha parado com a polícia. Ele pausou, né? Pausou e voltou. Pausou. Voltou já xingando, falando um monte de palavrão. Aí passava enfermeira, ele xingava as enfermeiras ainda e tudo mais. E xingava o policial, falando que tinha policial na porta esperando ele. Se bobear tinha mesmo. Entendeu? Se bobear tinha né? Enfim, mas ele voltou. Não sei depois como que foi o decorrer, né? Mas ele recebeu alta, esse paciente, por exemplo. Sério? Recebeu, saiu falando. Aí ele já não tava mais xingando, já tava falando muito obrigado, tudo mais. Com a gente, já tava... Essa aí Entendeu? já tava bom, né? Só que aí eu não sei como foi o decorrer. Muitas vezes, né, em 99% dos casos, não acontece isso. Mas aí entra daquela questão. Milagres, Existe uma regra, propósitos, né? Milagres. Exatamente. Mas esse caso em específico, eu digo, foi um milagre. Ah, eu acho que foi. Foi. Esse cara tava com metade da cabeça pra fora. Jesus Cristo. Foi feio. Meu Deus. Mas tem vários outros casos, né? Com certeza tem. Com certeza deve ter. Vários outros casos. Tem um paciente específico que também é recente, né? Tem muitos casos antigos, mas outro recente. Que ele, por exemplo, teve que fazer uma cirurgia que ele tirou toda a laringe e a faringe. Então aqui ficou um oco, né, Nossa. nele. Tem nada. Não tem nada. E a primeira coisa que ele perdeu nisso, porque ele era professor. A fala, ele É perdeu. professor. Então ele perdeu a fala. Então aí a psicóloga já teve que chegar e começar a conversar com ele, né? Ele ia ficar num processo de cuidados paliativos para a vida inteira, depois de uma cirurgia. Sim. Isso. Porque a cirurgia tinha probabilidade de 50 a 50. Ou ele poderia morrer, ou ele poderia viver sem a voz. Cara, olha só, né? A pessoa ou morrer ou, tipo, viver a vida toda sem voz, uma vez que você já falava. Como você difícil. falava, a profissão dele A exigia profissão isso. dele exige a voz dele. Então aí tinha que tratar isso. A alimentação, a gente falou assim, tá bom, tem coisas que você vai poder comer, tem coisas que talvez você não vai poder comer durante sua vida inteira. Nunca mais. Saiu da cirurgia, que ele me encontrou, como ele não podia falar, ele tinha, né, a plaquinha, porque agora ele já recebeu a alta, né, ainda bem. Ele tinha a plaquinha que ele anotava lá. E ele era um cara muito bem-humorado. Certo. Então, ele escrevia piada nas plaquinhas. E quando você vê que a pessoa tá tentando se expressar e ela não tem a voz, Sim. então ele fazia várias piadas sobre comida comigo. Sim. Toda vez quando ele me via. Mas da parte alimentar, né? Voltando para o meu gancho. Da parte alimentar,
ele tinha uma dificuldade que talvez ele não poderia comer qualquer alimento. E a gente teria que fazer uma reabilitação com ele alimentar durante muito tempo. Sim. Só que não iria ficar o processo todo dentro do hospital. Ele ia ter alta, como teve, né? Está fazendo tratamento em casa. Mas é um processo que, para a pessoa entender, é muito difícil. Então, a nutricionista ela tem que entrar, fazer a proposta alimentar para ele, falar quais são os benefícios nutricionais, né? Ah, porque tem essa vitamina, tem isso, tem aquilo. Mas também falar da questão motora. Olha, talvez se você comer isso, você não vai dar conta de comer isso. E quando eu falo não dar conta, é não dar conta de engolir. Sim, se ele não tem o órgão aí, o negócio que desce a comida? Não dá conta de engolir. Talvez você não dá conta de comer isso daqui por causa que isso não vai te fazer bem. Talvez no final de vida, se você tomar esse refrigerante, vai te dar desconforto. Mas se você quiser, a gente tenta. Eu tenho que dar essa oportunidade. Então, eu também ofereço essas oportunidades para eles. Falo assim, não, quer tentar? A gente tenta. Uhum. E aí, entre a fonoaudióloga, entre outros profissionais. Mas aí, como você falou, você pensa em, pode ser que a gente consiga introduzir esse alimento XYZ, mas antes de você ter que conversar com a fono, nesse caso, principalmente, que envolve a questão da mastigação, deglutição, né? Sei lá, qual o nome disso aqui? Exato. E isso que a gente só tá falando de pacientes, por exemplo, que tiveram um problema mecânico. Sim. E não poderiam comer tal coisa, mas até queriam. E aí tem o outro lado do paliativo, que é o paciente que não quer comer nada. Sim. Que para ele comida não faz mais sentido. Que comida para ele é uma coisa que é dolorosa, porque lembra alguma coisa que para ele é difícil. Então tem esses dois extremos. E aí a gente entra muito com remeter à alimentação da infância, remeter a coisas que façam bem para ele, né? Tem pacientes que eu sento para tomar chá. Sim. Que eu chego no quarto e falo assim, vamos tomar um chá? E aí ele começa a conversar comigo. E aí nisso é uma forma de você estar intermediando. Entendi. E é bem legal. Fiz muitos amigos assim, principalmente idosos, tomando chá em leito de hospital. Hein? Então me conta, você falou dessa situação aí, contou do cara que não tem metade da cabeça, contou o cara que não tem a laringe, sei lá, Poxa, faringe. só história triste. Só história complicada. Mas eu não quero fugir desse meio que estranho, peculiar. Poxa. Então, eu quero saber de você, qual que é a situação, qual foi a situação que você vivenciou mais peculiar, estranha, dentro de um hospital paliativista que, tipo, isso mexeu comigo, isso me deixou assim, deixou assado, que não necessariamente precisa ser com a área da nutrição, mas que você pôde vivenciar dentro do hospital. Que mais me mexeu comigo. Entendi. A que mais mexeu comigo, essa é difícil de sair do ranking. Uhum. Essa é difícil, tem muitos casos, mas essa pra mim é a que sempre fica, né? Que você já escutou, o Vitor já escutou. Então conta que eu quero saber se eu já escutei mesmo. Eu tinha um paciente, isso foi bem no início, quando eu comecei a trabalhar com cuidados paliativos. Eu trabalho com cuidados paliativos há 5 anos. Certo. 5 anos já, né? 5 anos. Pô, 5 anos, né? 5 anos que eu trabalho com isso. Parece que foi ontem. Sim, mas enfim. E aí, logo no início, quando eu comecei a trabalhar, que eu não sabia o que era cuidado paliativo, eu tava muito sensibilizada, porque era uma coisa nova pra mim, então eu via um monte de gente, na minha cabeça era, todo mundo tá morrendo aqui, então eu tive Mas de certa forma era, né? Porque eu lembro que quando você começou a trabalhar lá, e você voltava muito mal, né? Muito chateada, porque muito chateada. Você via muita gente morrendo e você chorava muito, né? Eu lembro desses momentos que quando você entrou no hospital, porque é um hospital das paliativos, então não que todo mundo vai morrer, igual nós falamos aqui, mas a incidência de morte é muito grande, né? Se for comparado com o hospital comum, né? Sim, exatamente. Isso acaba se tornando comum dentro desse tipo de hospital. Mas aí eu tava bem no início e eu lembro que eu tinha um paciente que ele já estava internado há algum tempo lá. E nisso, a família era muito presente. Era um paciente que ele já estava em cuidados paliativos quando eu entrei. A gente já sabia que ele tinha um processo que estava avançado, né? De um câncer. A gente sabia que a probabilidade dele falecer era breve. Sim. Era breve. E esse paciente tinha essa noção. Ele já não falava mais, estava com uma traqueostomia, né? O furinho aqui. E ele ele comunicava através dos olhos, né? Piscando. Ele não falava, então?
Não. Porque às vezes tem gente que tem traque e fala ainda assim, né? Exato. Ele já não falava. Sim. Ele já não falava, ele estava assim bem debilitado, esse paciente. Chegou a data de aniversário. Certo. Aniversário envolve bolo, envolve festinha, família. E É todo um momento aniversário... especial pra ele, né? Exatamente. Tanto que lá a gente faz uma comitiva quando tem aniversário. Sério? Uhum. Mas depois a gente comenta Tá. da questão de aniversários, né, para pacientes assim. Então aí a gente ia fazer o aniversário dele, só que ele já não comia, já tava com uma sonda. E você chegar com um bolo de aniversário pro paciente que tá com uma sonda, já não... Que não duro, se- hein? Exatamente, já não se reconhece como pessoa. Já não quer mais comer também, porque ele entrou numa sonda porque ele não queria comer. Ele tava se negando a comer. Já tava se negando a Não comer. é nem porque foi obrigado. Ele já Não, depois teve a necessidade, mas nesse início não, é porque ele não queria mais comer. Uhum. E aí ele entrou com esse tipo de terapia, chegou o aniversário e tudo mais, a família falou assim, vamos trazer bolo. Aí vieram pular em cima de mim com essa proposta. E eu tinha uma chefe que ela tava me estimulando, já que eu era nova, ela falou assim, não, você vai resolver isso daí. E aí eu falava assim, não, aí eu ia pelo lógico, né? Eu falei assim, mas às vezes um pedacinho de bolo pra ele, né? Ele não precisa comer. Mas se dá conforto pra família, é cuidado paliativo. Só que aí nisso a gente tava conversando, a psicóloga também conversou bastante, e entramos no consenso que não valeria a pena a gente entrar com comida. Então vamos com sensorial da parte de uma festa de aniversário. Certo. Aí fomos, decoramos com bexigas o quarto dele, né? Fizemos uma faixa, porque ele ainda conseguia ler, Uhum. com o nome dele. Inclusive, em todas as portas do hospital, em todas as portas de leito, tem o nome da pessoa, que a gente faz uma plaquinha pra ela, com o Certo. nome que ela quer ser chamada. Então, se ela tem um apelido, tem muito Tião, tem muita Mariazinha. A gente chega e fala assim, Mariazinha, seu Tião. Que legal. Essa conduta que vocês têm no hospital é legal, porque Sim, quando a pessoa vai pro hospital, ela acaba perdendo um pouco da identidade dela, porque ela tem que Perde. deixar roupa, tem que deixar tudo. Então ela perde a identidade dela, perde, por exemplo, se ela comia X coisa durante a semana, ela deixa de comer. E aí quando você traz, né, como ele gosta de ser chamado? Você pergunta talvez pro familiar, como ele gosta de ser chamado? Gosta de ser chamado de Tião do Gás. Então, tipo, vamos colocar Tião do Gás e todo mundo que entrar se atente a olhar pra porta pra chamá-lo pelo é nome bem que ele assim, pediu. Maria Bonita, Bonitinho, Uhum. tinha uns apelidos engraçados. Ótimo. E aí a gente fizemos a faixa, colocamos lá pra ele, a gente pensou como a gente pode trazer um pouco mais de conforto pra ele, algo especial. Porque a gente sabia que esse poderia ser o último aniversário dele. E foi. Já dando spoiler, Já né? deu spoiler. Poxa. E foi, né? Então aí a gente sabia que ele, durante a vida toda, ele era mecânico. E ele tinha um Opala que era a Opalão. paixão dele. Era a paixão dele. Então ele era muito fanático por carro. Então aí nós combinamos. Falamos assim, vamos levar gasolina. Meu Deus. Vamos levar gasolina. Pedimos para os filhos dele, que ele tinha uma família bem grande, né? Pedimos para os filhos gravarem no celular o som do Opala dele. Uhum. Porque quando ele falava ainda, né? Antes de todo esse processo, ele falava assim, por favor, liga o Opala pra não arriar a bateria. eu A acho. bateria. sei Liga lá. o Opala lá, não deixa arriar a bateria. Sim. E ele falava muito desse Opala. Então aí a gente pediu pra gravar o som do Opala dele, né? Fazendo uns roncos lá. Sim. Não, porque o Opala por si só, ele tem um som característico dele. Nós tínhamos aqui, não tem mais que ele se mudou. Porque eu sei, porque eu estou aqui todo dia em casa. Então eu sei que a pessoa se mudou. Eu não sou o vizinho Fifi. Eu só sei que as coisas Será? acontecem. Não, Comenta aí embaixo. Você acha que ele é um vizinho Fifi? não sou. Ele se mudou, porque eu não ouço mais o barulho do Opala. E eu passo de carro ali, o carro não está mais lá. Mas ele tinha um Opala e todo sábado de manhã ele ligava o carro dele e o Sim. som é característico. Você sabe que é do Opala. Acaba sendo muito carro de coleção, né? Sim, geralmente as pessoas costumam colecionar esse tipo de carro. E era Sim. o xodó dele, então. É do show da dele. Então ele falou assim, vamos levar tudo isso e vamos fazer uma experiência sensorial com ele. Chegamos lá no aniversário dele. Tá aí. O vídeo tá indo na minha cara, cara. Continua. Continua. O vizinho Fifi, comenta aí. Não comenta não. E aí a gente levou isso lá pro quarto, né? Colocamos perto da traqueostomia dele, o vidrinho de... Até hoje eu lembro, uma garrafinha assim, de gasolina, pra ele sentir o cheiro através dali, né? Aham. E ele sentiu o cheiro. Na hora, quando começou a sentir o cheiro, Sério? ele já começou a chorar. Coitado.
Porque pra ele remetia... Então você tocou na alma do cara. Assim, tipo, quando escutou o som do Opala dele, o cara arregalava os olhos. E chorava. Porque aquilo era afetivo pra ele. Claro. E a família toda, aos prantos. Todo a mundo. Nutricionista novata, Também. chorando no canto, segurando aqui. Mas chorando no canto. Segurando aqui, ó. Segurando aqui, chorando. Porque aquilo pra mim foi uma coisa muito marcante. Porque você via a alegria dele. E quando terminou aquele momento, né? Que aí foi um bate-papo sobre carros e tudo mais. Tava toda a equipe multidisciplinar junto. E conversando, né? Sobre carros pra ele escutar. E aí ele piscava com o olho quando ele achava alguma coisa. E foi muito emocionante. Foi o último aniversário dele, mas a família saiu muito agradecida. Eles ficaram também bem mexidos, porque eles viram que era uma vontade do paciente. O paciente, assim, foi questão de 1 semana, 2 semanas, acabou vindo a óbito. Sim. Mas a gente sabe que a gente fez isso e não envolvia comida. Sim. Então Fez isso o pra melhor mim foi uma ele. experiência muito, muito forte. Essa experiência que você conta é muito interessante, porque não necessariamente envolvia a sua profissão, ou então a sua área dentro da nutrição, mas envolvia um todo, né? Um todo. E aí, como isso mostra o poder do trabalho paliativo, né? Não é Exato. somente... porque o pessoal, como eu falei no começo, o pessoal às vezes confunde paliativo com, tipo, é só esperar morrer. Não, é todo um cuidado com aquela pessoa, né? Talvez porque alguns talvez não deem valor para isso. A pessoa tá já no na reta final da vida dela, não liga tanto para ela. Não. Em locais, em instituições, né, hospitais com o paliativismo ativo, isso acontece e faz com que a pessoa tenha dignidade, né, no resto da vida dela. Sim. É muito legal, é muito gratificante. Então, a gente teve a oportunidade, eu falo até do ranking da coxinha, das coisas, né? Voltando para a parte alimentar. Quando a gente tem a oportunidade de realizar esses desejos desses pacientes, é muito legal. Então, eu tive pacientes também, assim, de várias culturas, que eu tive que aprender a cultura deles para eu conseguir respeitar. Sim. Então, eu tive muito paciente judeu, né? Tive pacientes orientais, que tinha também uma cultura alimentar diferente. E nisso a gente vai se adaptando. A nutricionista vira um pouco de gastrônoma, vira um pouco de ombro amigo para escutar a história desse paciente. E assim vai indo. E como eu disse, às vezes a gente toma um copinho de chá, né? Para acompanhar. E vai escutando muitas histórias. É algo muito bacana. Sim. Isso eu gosto bastante. Esse caminho do paliativo, ele é da linha paliativista, eu sinto muito tipo uma linha tênue entre ser ético e não ser ético, e fugir da ética. Como é que isso funciona para você? Porque, por exemplo, vocês foram lá, levaram gasolina para um quarto de hospital, do qual fez com que o paliativo, a clínica paliativa surgisse, né? Tipo, aconteceu, tipo, vocês levaram gasolina para lá. E aí tem muito essa questão de quando eu estou sendo ético e quando eu não estou sendo ético. Vocês conseguem lidar com isso? Porque eu percebo que é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue. Eu acho que a principal função para você saber que você é ético você não pode dar falsas esperanças para um paciente. Uhum. Uma coisa é você atender um desejo dele, uma coisa é você vir com uma intervenção, e outra coisa é você chegar e dar falsas esperanças. Então, por exemplo, se o paciente ele tá com uma doença e alguma coisa, muitas vezes você como ser humano, eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito empática. Sim. Então, eu chego e falo assim, não, vai ficar tudo bem. Porque esse é o nosso costume. Chega e fala assim, a situação tá ruim, vai ficar tudo bem. Aí não fica. A pessoa te cobra, e aí? A pessoa me cobra. Isso aconteceu comigo no Sério? início. Sério mesmo? Sério mesmo? Sério? Aconteceu? Sim. Tipo, Sim, aconteceu. você entendia, vai ficar tudo bem, não ficou? E a pessoa Não te cobrou? ficou. Morreu e a família ainda veio falar pra mim assim, poxa, você é muito legal, mas um dia quando você foi tomar o chá, você falou que ia ficar tudo bem. Nossa, aquele dia, assim, acabou com o meu dia aquilo. Claro. Acabou com o meu dia, porque ali a psicóloga veio conversar comigo, minha chefe veio conversar comigo, porque elas entendiam que ali tinha sido a Renata, pessoa, Sim. né, que tinha falado no automático assim, vai ficar tudo bem. A gente pode dizer que vai ficar tudo bem? Sim, mas não chegar dessa forma. A forma como você vai dizer isso, né? É a forma como você vai Uma dizer. frase que eu costumo dizer para meus pacientes é a seguinte:
tudo pode ser dito, dependendo da forma como é dito. Exato. Se você sabe falar, você consegue até xingar uma pessoa e a pessoa vai achar que você está elogiando ela, dependendo da forma como você fala. Então, você poderia falar que vai ficar tudo bem, mas não falando dessa forma, né? Exatamente, não falando você vai se curar dessa doença. Exato. Porque é do que tava dando a entender. Sim. E aí, quando não acontece, a pessoa que tá no processo de luto, ela não vai querer saber se você falou aquilo porque você tava sendo empático. Sim. Ali, ela tava te vendo como profissional. Que tava dando esperança pra ela. Que tava dando esperança. É diferente de... Exatamente. Se você você como Davi, chegar e falar pra mim assim, tô... que nem hoje, que eu tô meio gripada. Tá tudo bem. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu sei que você tá me dando acalento porque você tem um outro tipo de vínculo comigo. Sim. Mas a partir do momento que um profissional chega e fala pra você vai ficar tudo bem, você fala assim, tá bom. Então, você pega a palavra dele, porque ele é um profissional da saúde, e se agarra nele e vai embora. Exatamente. Então, tem formas e formas de você abordar. E muitas vezes, quando o paciente chega e fala pra mim assim, você acha que eu vou ficar bem? Aí eu chego e falo assim, olha, a gente tem a perspectiva do médico, o senhor sabe qual que é o quadro do seu e tudo mais, isso acontece, mas vamos viver um dia de cada vez. Nesse momento, pode ficar bem. Como a gente vai fazer para ficar bem nesse momento? Conversa comigo, me fala. Eu sou nutricionista, me fala, o que o senhor gostaria de comer, que quando o senhor tiver a oportunidade, o senhor vai pisar na jaca para comer. Já muda o contexto. Porque aí você apresenta a realidade para ele, mas você não quer dizer que aquele momento precisa ser ruim. Sim. Esse é o principal, né? É o famoso carpe diem, né? Viver o momento, viver... Então, se você que tá até assistindo, a gente tá falando de um tema que eu sei que é um tema que, assim, é muito pesado, né? De se falar. Eu trabalho com isso todos os dias. Mas a gente precisa aprender a dar valor para as pequenas coisas da vida. Hoje a gente tá falando de comida, mas eu tô falando da presença do seu pai. Meu pai, por exemplo, tá aqui atrás, né? Meu pai tá aqui atrás. Então... Dá valor para as coisas pequenas, né? E também para as coisas grandes. Mas a gente aprender que a vida é só uma, que a gente precisa viver ela com responsabilidade, Sim. Né? Mas que a gente também precisa aprender a registrar esses bons momentos. Porque aí quando a gente estiver no momento ruim, a gente consegue se apegar com essas coisas boas, né? Sim. É isso. Entendi. Você falou há um tempo atrás sobre as comidas, e a comida traz conforto, traz afeto e tudo mais. Sim. E desde que eu te conheci, você fala muito de comfort food, né? O que seria um comfort food? Comfort food. O Vitor já fica rindo, que eu gosto de falar de comfort food. Então fala o que é comfort food. A minha veia comportamental de nutricionista comportamental fica pulsando quando fala de comfort food. Sim. Comfort food, comidas de conforto, são comidas, em maioria, né? Que nós lembramos, que nos remetem à infância. Ou então a momentos bons. Mas na maior parte das vezes não é na infância, né? Que a gente não passa o perrengue do dia a dia, de ter que trabalhar, ter que se sustentar. Não sabe as preocupações, exatamente, né? A criança sempre é mais feliz. Então, aí são alimentos que remetem a essas boas memórias. É isso. Entendi. E qual foi o pedido que você recebeu de comfort food mais legal, então mais diferentão dentro do hospital? Dentro do hospital? Acho que assim, é que tem uns que são muito, muito específicos e que acaba fugindo da casinha, né? Mas tem uns outros, assim, que eu falo assim, sensacional. Mas não precisa ser do hospital também. Pode ser também como nutricionista no geral, uma vez que você também atende como nutricionista clínica. Bem, eu acho que assim, os que eu mais gosto de escutar, os que eu gosto de escutar, quando a pessoa me pede víscera, aí ela... Oi. Víscera que eu digo, fígado, pé de galinha, moela, tem muito disso, buchada. Ou então, e isso é as partes que eu mais gosto, quando tem de uma cultura diferente, né? Eu não tenho essa cultura. Mas, por exemplo, tinha uma paciente... Tinha duas pacientes, elas estavam ao mesmo tempo no hospital. Uma, ela tinha toda quinta-feira uma taça de vinho para ela tomar. Ela se juntava com toda a equipe. Óbvio que eu não bebo vinho, né? Sim. Então, ela se juntava com toda a equipe. Ela tinha dinheiro, essa mulher realmente. Tinha grana. Ela faleceu. Então, os herdeiros, Deus abençoe os herdeiros. Inclusive, essa mulher, essa da taça de vinho, ela era muito conhecida no meio de paralisia infantil no Brasil, porque ela era uma pessoa que bancava muito,
nessa parte, entendeu? Ela era uma das pessoas que doavam. Exato, porque ela tinha paralisia infantil Ah, e ela vinha de uma família muito rica, então ela ficou muito conhecida nesse meio, certo. né? Mas enfim. E aí ela tomava a taça de vinho toda quinta-feira. Aham. E isso eu já achava assim sensacional, porque ela conversava de várias coisas, assuntos que você nem entendia, né? Sim. Mas eu queria aprender. Isso pra mim era um comfort food legal. Tinha uma outra paciente que ela gostava de comer um lanche de uma padaria em específico, que ela chegava e ela pedia pra mim. Essa ela comia toda quarta-feira. Toda E aí, quarta. ela comia toda quarta-feira, que ela pedia um X-frango. Nossa, X-frango. Um X-frango. Específico, X-frango. E ela comia toda quarta-feira. Dava o horário do lanchinho dela, aí ela falava assim, Renata... Eu ficava assim na porta. Assim, ó. Aí ela falava assim, meu lanche já vem, né? Aí eu falava assim, Já dava aquela intimada. Exatamente. E no início ela ficava, isso daqui combina com refrigerante. Aí ela ficava desse jeito. Só que depois ela desistiu do refrigerante. Que ela viu que você não ia ceder. Não. Eu falei assim, ó, já tem seu Já lanche. tem um X-frango aí, meu. Já tem seu lanche. A senhora não tem um dente na boca. Ela não tinha dente na boca. Não tem um dente na boca. Como ela comia esse X-frango, meu Deus? Olha, milagre. ela ali, ela dava conta. Comia que não deixava pra ninguém. Olha. Comia e conversava. Então, esses eram os comfort foods legais, assim, de se ouvir, né? Mas, assim, tinha paciente que me pedia sushi, ceviche, pão pita. Tinha uma paciente que tava até um tempo atrás, só que ela era fitness. Aham. Essa ela era fitness. Ela pedia, assim, a tigelinha com crepioca, né? Crepioca, pedia um iogurte, entendeu? Essa já era mais chique. E esse era o comfort food dela. Tanto que eu me perguntava, eu falei assim, se comfort food na maior parte das vezes é remetido à infância, ela comia isso na infância? Pode ser que sim, ou não, mas assim. Ou não, Na maioria das exatamente. vezes pode remeter à infância, mas pode remeter a um momento, Um momento da especial vida pra dela. ela, que foi Exatamente. muito bom, né? Exatamente. Aí eu fui perguntar, eu falei assim, mas por que a senhora come desse jeito? Ah, porque tem gosto de fruta. Fruta? Me lembra minha infância, não sei do que. Ela não comia fruta, mas ela comia um negócio com gosto de fruta, Sim. a crepioca que tinha banana no meio, pra dar uma tapeada. Então tinha muito disso. Coxinha, cerveja. Sim. Teve uma paciente que ela falou assim, olha, meu último desejo de vida é a gente sentar pra ver o pôr do sol, porque na região que eu trabalho tem um pôr do sol muito bonito. Realmente. Eu já fui de busca bem lá conhecido. e o pôr do sol lá é top. É muito Parece bonito. que o sol tá na sua cara. Exato. E aí ela falou assim, eu quero sentar na varanda do hospital, porque o hospital tem uma varanda, né? Exatamente para os pacientes terem um momento para respirar, com fisioterapia. Falei assim, quero sentar aqui, ficar vendo aquele pôr do sol, sentado com todos vocês aqui em volta. E eu quero comer coxinha e cerveja. E ficar rindo. Boa. Isso também foi muito bacana. Óbvio que nessas situações, cerveja sem álcool, Sim. né? Mas assim, a gente dava esse suporte. E depois ela ainda falou assim, quero fazer um meme. Que tiro foi esse? Aí tivemos que todo mundo, os profissionais de saúde, fazer o meme do que tiro foi esse. Com ela. Aquele tiro foi aquele lá que o pessoal caía no chão, né? Ela assim, que tiro foi Aí esse? todo mundo caía no chão. Todo mundo caía. Ela não caía. Obviamente. Então né? isso pra ela também era algo pra falar assim, ó, tá vendo? Todo mundo vai um dia. Mas eu não fui agora. Entendi. Na cabeça dela era Fez isso. o meme, que tiro foi Fez o meme. E depois que ela fez isso, se divertiu, postou na internet. Nossa, ela se achou o máximo. Mandou pro celular de todo mundo. Vários likes ela teve, várias visualizações. E foi pra casa e faleceu em casa. Mas... os desfechos, né? Os desfechos. Os desfechos. Mas, poxa, isso foi uma coisa muito legal. Uhum. É uns comfort foods, assim, que você vai vendo, assim, que a pessoa remete. Ah, porque coxinha me lembra festa de aniversário. Ah, porque eu gosto de brigadeiro, porque lembra que eu ficava beliscando e minha mãe batia na minha mão. Aham. Aí lembra da mãe, Sim, que às vezes é sim. falecida. É. Então tem essas coisas assim. Eu não É. tenho comfort food. Claro que você tem, Deve todo ter, mundo com tem. certeza tem. Ah, mas eu não tenho. É que você talvez não tá lembrando, você tá lembrando. Tem aquela comida que você come que Eu desencadeça. comi tudo. Tá vendo? Não, deve ter Aí, uma comida que seus olhos brilham. Qual que é, seu Antônio? Comida de manhinha. Qual que é a sua, seu Antônio? Não lembra? Eu nem lembro, Não, né? deve ter uma. Na hora que o senhor comer, você Tem. vai voltar. Igual aquele filme Ratatouille lá. Que você come assim. Que o crítico gastronômico tá lá, ele come o Ratatouille e aí ele Fala de um comfort food ali. então, mas ali foi o comfort food dele, porque aí você É. percebe que o filme mostra isso.
Que na hora que ele come a primeira garfada, ele volta lá na infância, que ele comia, que a mãe dele fazia, tudo mais, muito simples, né? É um comfort isso food. mesmo. Sim, sim. Tem muitos filmes que abordam isso, mas Sim. aí é tema para outro podcast. Depois a gente fala disso, então. Filmes que falam sobre nutrição. Comfort food. Comfort Mas foods. comfort food, tipo, necessariamente é algo que você come todo dia? Não. Não. Não, nem sempre. Nem sempre. Não, porque você falou daquela tia, ela sempre comia o mesmo pão, o mesmo X frango daquela padaria. Daquela padaria. Mas era algo muito específico. Era daquela padaria. Era naquele dia. Porque pra ela tinha aquele significado. Cada semana que ela comia o X frango era uma semana mais de vida. Entende? Ó, não tinha pegado essa. Então, pra ela, passou uma semana com o meu X frango, além de ser a alegria dela, porque ela gostava do X frango, daquela padaria que a gente mandava ir num lugar, pedia pro motoboy vir, trazer, que ninguém conseguia comprar esse X frango dela, Sim. que era longe, mas ela comia, entendeu? E você fala assim, era um lanche bonito? Não. Não, lanche podrão, Simples, sabe? simples, um podrão. Um podrão que ela comia. Mas aquilo pra ela era uma vitória. Era uma semana mais conquistada. Você vê, ó. Tudo esquematizado. Tudo esquematizado. Indo um pouquinho pra área clínica. Geralmente as pessoas, todos nós temos comfort food, o Victor não encontrou dele ainda. Mas todos nós temos. E geralmente, como você falou, o comfort food remete a meio que um podrão, a meio que bagaceira, né? Dá pra você seguir uma dieta, por exemplo, e ter esses comfort foods na sua rotina alimentar ou não? Tem. Porque o pessoal às vezes entende que se eu faço uma dieta, até conversei com o paciente hoje, que tem que fazer dieta, eu não tenho que comer isso e aquilo. Aí eu falo o que você geralmente fala pra mim. Que, tipo, você pode comer o que quiser, contanto que você tenha regra e cadência e consciência do que você está comendo, né? Exatamente. Você pode, sim. Aí já entra em pacientes saudáveis. Eu também atendo pacientes saudáveis, né? Então, eu tenho alguns pacientes que eu atendo por fora, né, do hospital. E nisso a gente sempre conversa também, né? Que alimentação, você pode comer de tudo. Sim. Entendeu? Alimentação restrita, que antigamente tinha isso na nutrição, o nutricionista chegava e indicava pra você uma alimentação que era sem carboidratos, só saladinha, filé de frango, não podia ser nenhum contra filé. Saladinha. Hambúrguer não pode. Então, era muito restrito, entendeu? Mas aí depois a gente vê que assim, adianta a pessoa fazer uma dieta restritiva pra depois... Ela pode até seguir por um tempo. Só que na primeira oportunidade que ela tiver, pra comer alguma coisa diferente... ela não vai conseguir comer, por exemplo, um pedaço. Não vai conseguir comer um lanche. Poxa, você tá com vontade de comer o X frango. Na mulher. Se ela comesse o X frango uma vez por semana, isso não ia matar ela. Exato. Entendeu? E isso não vai sair da dieta. Não precisa nem ser uma vez por semana também, né? Porque talvez, dependendo da dieta, do regime dela, da dieta dela, não caiba uma vez por semana. Não caiba uma vez por semana. Uma vez no mês e tal, né? Sim, exatamente. A gente sem pode cortar, comer. banalizar aquilo de uma vez. Né? Porque isso até torna com que seja prazeroso você fazer uma dieta um pouco mais restritiva para perder... Né? Porque mas é bem isso, né? Meio punitivo quando você restringe tudo. Você não vai comer e ponto final. Exatamente. A pessoa consegue e aí não tem prazer na dieta, mas... Aí você não consegue ter prazer. Exatamente. Mas equilíbrio é a palavra. Se você tem equilíbrio, você pode comer de tudo e você emagrece. E, assim, tem estudos que provam. Se a pessoa ela tá menos frustrada com a alimentação, se ela é uma pessoa que é menos estressada, mesmo que ela não faça atividade física, ela consegue emagrecer. Sim. Ela consegue. Porque a gente entra em outra questão, né? Assim, de metabolismo do corpo, né? Se você come uma coisa que te dá prazer, que libera endorfina, né? Serotonina, que são hormônios do prazer, isso faz com que automaticamente você se sinta satisfeito com aquilo e você não precise ficar buscando toda vez em quantidades exorbitantes, entendeu? Sim. Comer só salada é frustrante, gente. Eu sou nutricionista, mas eu não vivo comendo só salada, né? Então, a gente precisa também chegar e normalizar isso daí. Sim. Pode comer de tudo, não tem problema. É constância, quantidade e a constância em fazer uma dieta bonitinha nos outros dias, né? Boa. Você falando disso me faz entender que existem vários nutricionistas, várias linhas, várias condutas profissionais, né? Você quer água? Tá acabando a sua? Te dou a minha água. Te sirvo aqui a água. Vira o copinho aqui. Muito bom. Eu bebo muita água. Exato. Nossa. Isso aí é um camelo. Então, voltando. Você diz que é entendido que às vezes um nutricionista vai ter uma conduta, você tem a sua, igual essa que você me disse,
Mas cada um vai ter uma linha de abordagem, né? Assim como na psicologia tem a psicanálise, TCC, a humanista, a Jung, Skinner, barará. Me fala, você tem ou segue algum tipo de linha comportamental, linha de abordagem? Sim. Eu sigo mais a linha de nutrição comportamental. Não sou especializada em comportamental, né? Minha formação é clínica e hospitalar. Certo. Essa é a minha especialização. Mas eu abordo muito essa questão de comportamento, até porque isso mexe muito, né? Na nutrição também tá em alta a gente falar de que o psicológico, ele afeta muito a questão de comer. Então, é uma linha que eu me identifico muito. Sim. Comportamental. Sim. Porque aí bate com o que você acabou de falar, né? De que a pessoa pode comer, mas tendo cadência, decência na hora de comer, né? Controle. Vai muito disso. Sim. Como é que você trabalha essa questão do comportamento alimentar? Porque, como eu disse, vai ter alguns nutricionistas que vão seguir de uma forma e você talvez vai ter que seguir, na sua cabeça vai seguir de outra. Por mais que você não seja especialista na nutrição comportamental, como é que isso funciona para você? Você, com certeza, deve aplicar isso nos seus atendimentos. Como isso funciona? Sim. O que acontece? A primeira coisa que eu aplico com o meu paciente é o cardápio nós vamos montar. Mas a gente vai montar um cardápio que seja realista para você, né? O BBB. Bom, bonito e barato. Certo. Né? Dentro da sua realidade, você vai montar o cardápio junto comigo, porque o paciente ele tem que fazer parte, né, desse processo. E quando ele monta o cardápio com você, é muito mais fácil dele seguir. Nós vamos colocar alimentos que ele gosta de comer. A gente não vai restringir tudo. Óbvio que tem uma coisa ou outra que vai ser restrita, né? Porque a gente tem que dar o equilíbrio. E eu sempre falo isso com os meus pacientes. Falo assim, você vai comer de tudo. Você não vai passar fome. Você vai comer de tudo. Eles acham que vão passar fome. Acho que vai passar fome. E tem paciente que às vezes eu brigo. Você que é meu paciente sabe. Né? Tem pacientes que eu brigo porque eu falo assim, poxa, eu não como nada. Renata, você passou muita comida pra mim. Eu não consigo comer tudo isso. E parece que é muita comida, às vezes. Mas não é. É tudo questão de um processo, né? Às vezes no papel, né, vai estar mostrando que é muita comida, mas não necessariamente é. Mas não necessariamente. Mas a pessoa não vai passar fome, ela vai ser ativa no processo dela, seja de emagrecimento, seja para ganhar massa muscular, seja para tratar alguma doença, né? Mas é uma pessoa que é ativa. E outra, calorias é importante? Em parte, sim. Mas não é o foco, né? O foco é, a gente vai alcançar seu objetivo, mas eu não quero que você fique pensando em 1.200 calorias, 1.500 calorias. Que é quantificando, né? Exatamente. A gente quantifica, mas uma coisa que é muito voltada, assim, para a parte comportamental é a qualidade. Então, eu quero que a alimentação dele seja de qualidade, mas que ele também dê qualidade de vida para si mesmo, sabe? Tenha, por exemplo, um hobby. Eu estimulo muito isso para os meus pacientes. Eu falo assim, ó, atividade física e nutrição tá aqui. Uma dá equilíbrio com a outra. Mas você ter um hobby é importante. Pessoa estressada demora para emagrecer. Estresse engorda. Falta de sono engorda. Tem muitas coisas, né? Eu falo de engordar porque também é o processo. Hoje em dia você olha para uma pessoa, nutricionista, todo mundo que vem falar comigo, né, me conhece que eu falo que é nutricionista, fala assim, eu queria perder 2 quilinhos. Todo mundo. Esse é o... Por isso que às vezes eu até evito falar que eu sou nutricionista. Eu também evito falar que sou psicólogo nos lugares que eu vou, fico quieto. Às vezes a pessoa começa a falar de coisa, psicologia lá, se mostra o bambambam, o psicologão, às vezes a pessoa adquire um conhecimento sobre psicologia, começa a falar numa roda de conversa no churrasco. O Vitor conhece um cara assim, próximo dele, chama-se Pai. Eu vou no churrasco da casa do pai do Vitor, o pai do Vitor começa a falar um monte de coisa, eu fico quietinho. Aí um dia que ele começou a falar um monte de coisa, e no final ele perguntou, você é psicólogo? Ele perguntou, o que você faz? Eu falei, sou psicólogo. Eu falei, tá. Eu fiquei quieto, não falei nada. Deixei ele falar à vontade, eu falei, não vou corrigir ninguém aqui, não vou querer falar, não, eu fujo disso. É o clichê, né? Quando eu não estou na clínica, eu não sou ninguém, a não ser o Davi, só. É o clichê. Exato. É o clichê. A não ser que eu quero ganhar alguma coisa, aí eu uso de carteirada. Olha! Positivo é lógico, uso de carteirada. Eu falei assim, eu sou psicólogo. A pessoa, daí facilita, né? Às vezes também a última coisa que você quer. Depende da situação, né? É que às vezes você não quer comentar sobre aquele assunto, entendeu? Você não quer trabalhar. Exatamente. Entendeu? Você não quer trabalhar. Quer ver um exemplo? Como eu trabalho com cuidados paliativos, minha avózinha, né, já tem quase 80 anos de idade. Sim. Quando eu chego, toda vez quando ela me vê, ela fala assim, você trabalhou muito? Eu falo assim, trabalhei. E os velhinhos lá? E os velhinhos lá? Porque tem muito idoso, né? Sim.
E eu amo trabalhar com idoso. É o público que eu mais gosto de trabalhar. É Sim. com velhinho. Mais um de vovozinho. Ah, amo o vovozinho. Nossa, se você soubesse. Quando eu tava trabalhando na clínica, o Davi também é desses, viu? Eu gosto de velhinho. Também gosta de um velhinho. Eu Eles dão amo presente. conversar. Amo conversar Eu com ganhei um monte de idoso. presente quando eu trabalhava na clínica, tinha os velhinhos. Ou dão presente, dão bolo. Dá um Tinha bolo, uma leva toda paciente vez. nossa em comum que É, ela trazia Dona Maria comida. Domingues, todo Um beijo, uma Dona vez no Maria mês, um beijo. Todo mês ela trazia alguma coisa. Deu uma caneca pra mim e pra você, Foi. com o nosso nome escrito. O nome era. Dava bolo, dava uns doces gostosos lá, a gente comia tudo. Uhum. Isso quando a gente tem paciente em comum. Em Então comum. Isso é o lado bom. É. Quando a gente tem paciente em comum. Mas sempre, assim, voltando pra questão de idoso, que eu já tô até me perdendo. Já. Sim. Então no final, A minha né, fica vozinha, né? A minha vozinha, ela chega e ela fala pra mim assim, quantos morreram? Desse jeito, né? Ela quer saber Na o conta dela, já obituário. fica, É. Ah. Quantos morreram? E o que você deu de comida hoje pra eles? Aí se eu falo, arroz e feijão, ela tá comendo arroz e feijão, faz assim. Eu vou comer o que o cara comeu, não? É, velhinha. Mas sempre pergunta, né? E o clássico, né? Você entra no Uber, aí vem já o motorista e começa a puxar assunto com você. Aí você fala, o que você... Você acabou de sair do hospital aí, Acabou de vem, sair do né? hospital e fala assim, e aí, você trabalha com o quê? Se eu falo nutricionista, pronto. Eu fui nutricionista uma vez e não emagreci nada. E se já tiver com a receita no porta-luva? Com O certeza. que você acha dessa receita aqui? Com certeza, dessa Assim, dieta ó, aqui? Passou, puxou da gaveta assim a dieta, ó, só me entregou. O que você acha que eu devo comer pra emagrecer? Ai, meu Deus. Dá sua olhadinha, o que você acha disso? Nossa, dieta, eu recebo assim... Se todo mundo que me pedisse dieta Viesse com 100 reais? viesse com 100 reais, eu estaria rica no fim do dia. Que é muita gente, viu? Entendi. Muita Aí você gente. tenta evitar, esconde-se, né? Sim. Eu vou contar um segredo seu aqui. Hum. Vou contar. Você conta pra mim que quando a pessoa pergunta sua profissão, a pessoa fala assim, você é enfermeira? Você confirma. Confirmo. Se é uma pessoa desconhecida que eu sei que... Vai Por exemplo, crer. o Uber. Aham. É um exemplo, né? E aí ele fica fazendo muita pergunta. Aí ele pergunta, Aí, sabe o que tipo, é você enfermeira? trabalha em hospital? Eu penso, já é um passo. Aí eu falo, sim. Aí a pessoa fala, você é enfermeira, você é Radiologista. radiologista. Qualquer coisa do hospital, mas não Qualquer coisa eu nutricionista. falo, sim. Recepcionista. Sim. Aí, porque aí eu só vou no sim. Porque, nossa, chega uma hora que a gente tá cansado. Mas realmente, né? Também. Chega uma hora que a gente puxa muito. Mas enfim. Muito bom, dona Renata, muito bom. O podcast foi maravilhoso, foi porque estamos chegando no fim dele. Mas antes de chegarmos no fim, eu costumo pedir, né, para os convidados que vêm aqui uma dica, uma indicação de alguma coisa, às vezes de um canal no YouTube, de um livro, de algum tipo de pessoa que você se inspire e tal, etc. E eu vi que você deixou um livro aqui, né, que tem um livrinho aqui do lado. Então, Sim. vamos lá. É essa a sua indicação de hoje? Essa é uma das indicações, né? Uma das indicações. Como eu sabia que eu ia vir pra cá... Você ia vindo da sala pro escritório? pro escritório, Aham. eu falei assim, eu vou levar o livro que eu tô lendo. Eu não terminei ainda de ler esse livro, mas eu já indico, que se chama Medicina do Amanhã. Se vocês quiserem comprar, é muito bom, né? Que é um Ele serve livro... pra todo mundo, pra todo Serve qualquer pra tipo todo mundo. de leitor. Serve pra todo mundo. Esse livro, ele Dá fala dá como uma esticada que... ali na câmera de novo, só o pessoal Não. conseguir ver. Aqui, né? Como que a genética, o estilo de vida e a tecnologia juntos podem auxiliar na qualidade de vida. Então, basicamente, ele fala sobre como que você pode ter qualidade de vida para você não precisar chegar num leito de hospital. Então, ele fala de uma forma para leigos, né? Como que entra a alimentação nisso, como que entra a prevenção. Então, é uma forma, assim, bem legal. É um tipo de medicina que tá em alta e que eu acho, assim, a tendência, né? Daqui a uns 10 anos, quando eu assistir esse podcast, eu vou lembrar. Que é uma medicina que é muito proativa. Então, o paciente, ele entra com a intervenção também, junto com o médico, né? E qualidade de vida para não ter que chegar e tomar remédio. Então, Sim. esse é um excelente livro. Como se Recomendo para fosse vocês. uma medicina preventiva. É uma medicina preventiva, exatamente. Então, ele é fresquinho, ele é de 2021, né? Então... É recente esse livro, Medicina do Amanhã, né? É muito bom, se vocês puderem ter a oportunidade. E uma outra literatura que eu gosto, eu sou uma pessoa antiga, eu gosto de ler revistas.
né? Eu gosto muito da Vida Simples. Vida Simples, se vocês assistirem esse podcast, patrocinem um Davi, que eu amo vocês, né? Que é uma revista de bem-estar. Já aproveito e puxo a sardinha. Você tá falando disso, mas a Vida Simples realmente eu gosto muito, tanto que eu tô no grupo do Telegram deles e é muito legal, porque eles falam muito sobre a questão de bem-estar, saúde, Exato. não somente saúde física, mas saúde mental. É muito interessante. Sim, fica aí, né? Vai que um dia eles patrocinam a gente. É uma revista que fala exatamente sobre vida simples, coisas simples pra gente começar a refletir no dia a dia, incluindo também a alimentação, viver de uma forma simples, que eu sou muito adepta a isso, de viver com simplicidade. E fica aí, né? Você mesmo vem aqui, né? Quem sabe um dia. Quem sabe alguém do Vida Simples pode vir. Por que não? Seria um papo interessante. Com certeza. Com certeza. Faz o convite pra eles aí, né? Tá Vida vendo? Simples, estão convidados para A editora aqui. da Vida Simples, Ana, venha. Tá vendo? Não lembro se era Ana. É Ana o nome dela, da editora. Ó, você conhece a Ana? Eu leio o editor, porque no início da revista, tá vendo? Tem uma coluna dela. Ela não tava brincando que ela lê a revista, não. Tem uma coluna dela. Então ela escreve o tema da revista daquele mês, né? E ela fala também um pouquinho da vida dela em paralelo. Eu amo os seus textos, Ana. Então você tá convidada a vir no podcast. Ela tomou o podcast. Desde o começo ela tá tomando o podcast. Muito bom. É seu. Parabéns. Próximo é você que apresenta. Não, você é melhor. Não, que isso. Obrigado, Renatinha, minha querida, minha esposa maravilhosa, pela sua presença aqui. Postergamos um pouco, mas conseguimos, deu tudo certo. E é isso, muito obrigado. Se você curtiu, se você gostou dessa conversa, já te convido a deixar o seu like aí, o seu comentário, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. E fique bem, aproveite esse podcast, de diversas formas. E até o próximo episódio de Voz Terapia. Um abraço.